Saudações, as nossas boas-vindas a mais um Evangelho no Lar aqui do nosso educandário Leon Denis. Eu sou Douglas, tarefeiro da casa, e te acompanho aqui em mais esse vídeo, em mais esse Evangelho, chegando ao número de 157. São 157 Evangelhos aí que nós temos, e como a maioria já sabe, esse número, gente, é para quem está chegando, porventura, hoje, vendo pela primeira vez o nosso Evangelho, só para saber que existem tantos outros aí que você pode assistir. São opcionais, tá? Fiquem tranquilos, não são uma sequência, mas estão lá ao seu dispor, tá bom? Aproveitando, para falar aí do nosso canal do YouTube, gente, onde estão, hospedados os nossos vídeos do Evangelho, tem lá vídeo das palestras que acontecem na casa com os mais variados temas, pela ótica espírita. Também, gente, prece e radiação, as músicas do nosso grupo de canto Irmã Benina e uma série de outros materiais, que estão lá super interessantes para se aprofundar, para fazer uma oração, para se conectar com a espiritualidade, com você mesmo, tá? Com você mesma, Enfim, são muitos materiais realmente que estão lá e a gente deixa o convite. Educandário Leon Denis, com S no final realmente, tá? É o canal do nosso YouTube, tá bom, gente? E antes de começar, preciso, deixar aqui alguns pontos importantes para a gente iniciar, porque podem, acontecer durante a nossa jornada aqui, que é a questão do ruído, a questão do barulho, gente? Tem várias coisas aqui ao redor para fazer barulho, é cachorro que late, é carro que passa na rua, construção metalúrgica e não faltam oportunidades, tá? Para a gente deixar a nossa atenção ir embora. Mas vamos manter o nosso foco. Esse vídeo, ele não é editado, ele não é cortado, tá? Para que a gente realmente, mantenha o nosso foco. Afinal de contas, o mundo não para que a gente pare, certo? Para isso. Então, a gente continua mesmo com isso tudo. Outro recado bem importante é da nossa aguinha, gente, para ser fluidificada. A minha já tá por aqui. E você também, tem aí, porque ao final, quando a gente faz o encerramento, a gente roga, a gente pede, pela fluidificação dessas águas, que é mais um instrumento aí para nossa melhora, para nossa reforma íntima e para uma série de situações que até mesmo, a gente desconhece, mas estão aí precisando ser trabalhadas, tá? Então, gente, dito isso, finalmente agora então podemos começar. Vamos lá. Então, primeiramente, agradecemos por esse momento de conexão, por essa oportunidade em que nos resgatamos e em que deixamos de lado todas as aparências, colocamos à parte tudo aquilo que é superficial para poder mergulhar um pouquinho na palavra, no amor, no carinho, nos ensinamentos e nas instruções que essa doutrina tão linda tem a nos oferecer, através também, dos ensinamentos desse Pai tão grandioso, tão amoroso e, claro, que nos quer tão, tão, tão bem. Dessa maneira, então, rogamos para que estejamos abertos a esse conhecimento, estejamos abertos para receber tudo aquilo que foi preparado com tanto zelo para nós. Gratidão e que assim seja. E eu já estou aqui, como vocês sabem, com o nosso Evangelho aberto, Estamos, nessas obras, gente, que é o Pão Nosso, Ovinha de Luz e o Fonte Viva, que também está aqui, estou com os três. A gente hoje vai mais uma vez no Pão Nosso e lá no item 123, Condição Comum, tá? Vamos, como de praxe, fazer aqui a leitura, na sequência, uma reflexão sobre toda a temática. Condição comum. Imediatamente, o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade.
Isso, gente, né? Vem lá de Marcos, capítulo 9, versículo 24. E aquele homem da multidão, em se aproximando de Jesus com o filho enfermo, constitui expressão representativa do espírito comum da humanidade terrestre. Os círculos religiosos comentam excessivamente a fé em Deus. Todavia, nos instantes da tempestade, são escassos os devotos que permanecem firmes na confiança. Revelam-se as massas muito atentas aos cerimoniais do culto exterior. Participam das edificações alusivas à crença. Contudo, ante as dificuldades do escândalo, quase toda a gente resvala no despenhadeiro das acusações recíprocas. Se falha um missionário, verifica-se a debandada. A comunidade dos crentes pousa os olhos nos homens falíveis, cegos às finalidades ou indiferentes às instituições. Em tal movimento de insegurança espiritual, sem paradoxo, as crianças humanas creem e descreem, confiando hoje e desfalecendo amanhã. Somos defrontados ainda pelo regime de incerteza de espíritos infantis que mal começam a conceber noções de responsabilidade. Felizes, pois, aqueles que, à maneira do Pai necessitado, se acercarem do Cristo, confessando a precariedade da posição íntima. Assim, em afirmando a crença com a boca, pedirão, ao mesmo tempo, ajuda para a sua falta de fé, atestando com lágrimas a própria miserabilidade. Então, gente, né, é toda uma passagem em que esse homem pede ajuda, né, para Jesus, e vem lá da Bíblia, né, como vocês sabem, essa situação, e tem aqui depois, né, através dessa obra, a interpretação do Chico, né, a qual a gente depois também faz esse comentário, que são situações realmente, claro, muito simbólicas, né? Porque existem aí situações a serem trabalhadas, né? E como é fácil a gente se perder na hora do desespero, né? A gente é muito crente, a gente tem muita fé, a gente é muito grato na hora que está tudo dando certo, na hora que está tudo caminhando conforme o meu planejado, né? Mas eu vou até citar uma situação para vocês que aconteceu esses dias, uma situação, gente, claro, né, boba, uma situação frívola, uma situação fútil, tá? Que foi eu ter ficado sem telefone, né? Meu telefone, e hoje, né, a gente mergulha nisso e depende do telefone para tudo. Eu inclusive, né, o meu trabalho depende muito disso, e o meu telefone, né, também já assim, coitado, vários e vários anos na luta, ele resolveu não funcionar mais. Gente, no meu primeiro momento foi dizer assim, ó, eu não consigo ir trabalhar, eu não posso ir trabalhar, eu não, sabe? Não tem como. Mas eu respirei e disse, não, no fim eu consigo, dá certo, né? Imagina, gente, como é que era a dependência, pra gente ver a dependência que a gente tá criando dessas situações. Mas, assim, ali já me deu um sentimento de revolta, um sentimento de ingratidão imenso. Mas os 6 anos que o bonito funcionou perfeitamente, né? Que o celular funcionou aí perfeitamente, dando conta muito do recado, indo muito além daquilo que ele prometeu. Como é que fica? Cadê a gratidão por isso? E assim, gente, né? Me desculpem, eu sei que a gente está falando de um aparelho eletrônico, sabe? Mas assim, só para exemplificar um momentinho, né? Também eu não estou querendo me colocar aqui como exemplo, muito pelo contrário, né? Pode ser exemplo do que não fazer. Mas é uma situação também, né? E eu me sinto bem falando disso, porque eu externalizo isso, que eu trabalho isso na questão do falecimento do meu pai, como aconteceu, vai fazer, né, 2 anos no começo do próximo ano. Ele fez uma série de cirurgias, sabe? Ao longo ali da vida dele, ele fez uma série de cirurgias por um problema circulatório. Esse problema, né, na circulação sanguínea desencadeava outras situações, sabe? Outros problemas. E o que aconteceu, gente, foi que ele fez 4 vezes cirurgias de risco. Na verdade, se a gente for contar, né, foram 5 vezes. Porque
da última vez, né, foram 2 cirurgias, né? E cirurgias, gente, assim, ó, de altíssimo risco, que nos preparavam dizendo assim, olha, pode realmente acontecer, vocês precisam estar preparados. Claro que não estávamos. E, né, da última vez mesmo, a primeira cirurgia, né, diziam, olha, ele não vai falar com vocês podem vê-lo, mas ele não vai conseguir falar com vocês, ele vai estar extremamente sedado, ele não vai responder, então... E falou, gente. E esse homem estava acordado quando saiu da sala de cirurgia da quinta vez, nos reconheceu, conversou com a gente, sabe? E só que realmente, né, estava numa situação já muito avançada, muito complicada, e a verdade, né, é que ali ele desencarnou, né, gente? Depois de um pouquinho mais de um mês no internado no hospital, ele veio a desencarnar, né? Então, gente, é que, assim, e é o que eu digo, né, eu disse para meu pai, para minha mãe, né, para o meu irmão, e as outras 5 vezes que deu tudo certo, que a gente voltou com ele para casa, nossa, era uma alegria receber ele em casa, sabe? A gente deixava tudo preparado, ia buscá-lo, ele ganhava alta, a gente voltava, a gente estava lá, né, quando ele ganhava alta. Então, e todas essas vezes, a gente vai ser ingrato? Sendo que sempre falaram pra gente que ele talvez não voltasse? Então, sabe? Só que assim, e nós seres humanos vivemos uma situação, né, que caminha em extremos. A gente não sabe falar dos nossos... daquilo que a gente tem habilidade, daquilo em que nos achamos bons. A gente não tem, né, essa facilidade, tá? Aí a gente aponta para alguns defeitos, mas quando também, né, como aconteceu com esse homem aqui da passagem, está em público e falar desses defeitos em público, a gente também não sabe. Então, assim, né? O que acontece, sabe? Só que porque parece humilhação, né? E aí a nossa cabeça trabalha como se isso fosse uma humilhação, realmente colocar ali, admitir que eu não sei, que eu não posso, que eu não consigo e eu preciso de ajuda. E isso é necessário, gente, porque, como eu já falei também várias vezes aqui, não é à toa que nós estamos em um mundo com mais de 8 bilhões de pessoas. Se não fosse para um ajudar o outro, por que existiria isso? Só pra gente passar os perrengues que a gente passa? Não, né? E esses perrengues, né, fazem parte do plano, eu queria dizer pra vocês. Então não, né, gente? Porque nós precisamos realmente, e é o primeiro passo pra gente melhorar, pra gente buscar se otimizar e fazer uma coisa que nós estamos aqui pra fazer o tempo todo, que é o grande objetivo de estarmos aqui nessa reencarnação. Aprender. É isso, tá? Aprender. Eu vou parar por aqui, né? Já me alonguei, mas, né, vocês podem continuar, vocês, enfim, né? Podem continuar por aí assim como, né, desejarem, tá? Mas agora, aqui no nosso vídeo, a gente encerra pedindo pela fluidificação das águas, fazendo a nossa prece final. Imaginariamente, dê a mão ao seu irmão que está aí do lado, ou às pessoas que estão assistindo esse vídeo com você, ou às pessoas que estão assistindo a esse vídeo em outro lugar. Conecte-se com elas através desse contato mental, lembrando que tudo é fluido, lembrando que o pensamento tem ação. Então vamos pensar no bem, vamos pensar em coisas positivas para que isso assim possa ser. E dessa maneira, nessa união, formamos mais uma egrégora de luz, de forças, de paz e de proteção espiritual contra os males que possam nos cercar. Também, auxiliando em todos esses propósitos, rogamos pela fluidificação das águas, para que elas contenham exatamente aquilo que a gente precisa e virem esse elixir contra a negatividade, contra o mal, nos encaminhando no teu caminho, Senhor. Gratidão e que assim seja. E não pode faltar o nosso brinde.
E esse, então, foi o nosso evangelho de número 157 aqui do Educandário Leon Denis. Eu sou Douglas, tarifeiro da casa, e te agradeço por estar aqui conosco, viu? Nem mais esse vídeo. Muito, muito, muito obrigado, e em breve a gente volta com mais evangelho. Até lá!